do esporte, o Bem Esporte, que é o programa esportivo para a promoção da saúde, transmitindo informações sobre as mais diversas áreas relacionadas ao bem-estar da população. Seja bem-vindo, ouvintes, esportistas, os nossos grandes professores de educação física que estão nos ouvindo agora indo para casa através do seu celular, do seu rádio. Uma excelente tarde de sábado, um sábado gostoso, de muito sol, um sábado de atividade física. Você que já correu, você que está na praia ouvindo agora com seu fone padrão Neymar Júnior, brincando nas praias. Conosco hoje o grande Pedro Físio Cardoso, arroba Pedro Físio Cardoso, nosso grande professor. Nosso grande fisioterapeuta, não deixa de ser um professor, ele que tem um trabalho de mentoria também, muito interessante, que a gente pode falar aqui para os nossos ouvintes. Boa tarde, Pedro, tudo bom? Muito boa tarde, André. Boa tarde a todos os ouvintes e amigos da rádio. Mais um sábado aqui, vamos falar de esporte, saúde e resenha. Muito bem, exatamente. Hoje o time está desfalcado, eles que são atores e nas horas vagas eles são professores de educação física. Não, tô brincando. Hoje estamos aqui os professores de educação física que formam esse grupo, essa comunidade já que é o Saúde Resenha. Conosco o professor Ivan Oliveira e o professor Breno Luiz, o professor Rafael Ganem, né, que eu tive que confirmar aqui o nome dele, está nos ouvindo agora, ele que vai ter à tarde uma palestra, ele que com muita fé, muito sucesso hoje à tarde, desfalca. Boa tarde, Ivan. E aí, jogador, qual é a boa? Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde, André, Pedro. Bom, hoje a gente veio aqui para falar um pouquinho das novidades, né, agradecer primeiro o convite, porque o tema principal é um negócio que é algo que eu gosto muito de fazer, gosto muito de transmitir essas informações acerca da saúde do idoso e me deixa muito feliz ter essa abertura para falar, porque talvez a gente consiga convencer muitos filhos ou netos a incentivarem os pais e avós a entrarem numa rotina de exercício físico. Isso mesmo, Ivan. Muito bom falar sobre os idosos. Falando em idosos, eles já estão ligadinhos. O Conselho Estadual de Defesa da Pessoa Idosa, já coloquei no grupo, já coloquei o link. Um abraço à nossa presidente Tamires, que deve estar nos ouvindo. Um forte abraço aos conselheiros. E é importante, no final, vou mandar o programa para os conselheiros e cada um propagar essa informação. Tenho certeza que a gente vai conseguir atingir a várias associações e comunidades, porque é uma população que vem crescendo num número assim exorbitante, a gente pode até levantar pesquisas daqui a pouco. Mas vamos falar com o homem das madrugadas, né? Antigamente tinha o homem do By Night, né? Da 96. Aqui na educação física tem o grande Breno, ele que acorda às 4 da manhã. Olha aí, ouvinte, olha o profissionalismo. Acorda às 4 da manhã, 5 horas, ele coloca a foto dele lá, ó, só o pezinho, batendo o pezinho dele na academia. Grande Breno, conta aí pra gente como é essa rotina. Tá? Depois do boa tarde, ele que está com óculos estiloso, viu, Pedro? Meu amigo. Isso aí. Entre no nosso Facebook, não ia nem falar, mas entre no nosso Facebook, também tem um FM Natal. Você vai ver o estilo Breno. Daniel Alves. E aí, Breno, como vai? Boa tarde, André. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, ouvintes. Mas basicamente isso que o Ivan falou. A gente vem aqui para falar um pouco do que vem acontecendo no projeto da gente desde a última vez que a gente veio aqui. E falar um pouco sobre saúde para essa população da terceira idade e de como envelhecer com saúde, né? E a questão da rotina, tudo é rotina, a gente se adapta, né? Exatamente. Dorme pouco, acorda, passa o dia trabalhando, mas é o que a gente gosta de fazer, então não tem problema não. Muito bem, lembrar que hoje o Dr. Fábio Romualdo está agora partindo para a cidade de Foz do Iguaçu, tem um congresso de medicina esportiva, boa viagem, tragam novidades para a gente. E hoje o programa vai falar da importância dos exercícios, principalmente para as pessoas da terceira idade, os atletas da terceira idade, um tema bem legal para a gente debater. Como o Ivan falou, não são tantos lugares que se preocupam com a questão do idoso. Fala, Pedro. Porque esse tema é interessante, porque a gente está vendo que a faixa etária está mudando da população, né? Cada vez mais a população brasileira está ficando mais idosa. O maior número de pessoas são jovens, adultos e os idosos que cada vez aumenta. E falar da importância do exercício nessa idade é bastante interessante. Por quê?
Porque muita gente que pensa que chegar na terceira idade é ficar velho. E não é isso. Você fica velho se você não se cuidar. Aí as coisas vão complicando, vão aparecendo dor aqui, dor ali. E, assim, ninguém melhor para falar disso. Nossos parceiros aqui, conheço o trabalho de Ivan, sei a metodologia dele. Então, saber lidar com esse público para eles aderirem a essa atividade física no longo prazo vai ser fundamental. Então, o papo hoje para você que está aí, chama seu pai, seu tio, sua avó, porque vai ser bastante interessante. Isso mesmo, quer falar conosco no WhatsApp do BEM 9811-9190, 9811-9190, manda uma mensagem, uma sugestão, faz uma pergunta, compartilha a informação que o Bem Esporte está no ar. Também tem a nosso Instagram, @BemEsporte, vai lá, curte, compartilha. Nosso canal no YouTube, youtube.com/BemEsporte, muito conteúdo para você desenvolver um trabalho através voltado para a atividade física, voltado para o esporte. Hoje conosco o grande Elton Walter, ele gostou dessa parte das dores, ele começou a sorrir, né? É muita dor. Ele estava confundido se era Aikido ou se era... Quase do Kondo, né? Quase do Kondo, é verdade. Mas amigos, vamos agora começar a falar sobre isso. Ivan e Breno, fala um pouquinho pra gente sobre o que levou a partir para esse lado da terceira idade, né? Assim, vocês têm uma história dentro da educação física, mas não são todos que têm essa paciência e até essa vocação, que eu digo, que é você cuidar de pessoas idosas. Acho que começou, André, mais da graduação mesmo, né? A gente, no período da graduação, é o período que a gente tem contato com um mundo de diversidades em relação a tudo que a gente pode atuar. Mas é ali que a gente começa também a criar nossas afinidades. E, particularmente, foi onde eu comecei a ter esse carinho especial, essa vontade maior de trabalhar com esse público. Participei de algumas bases de pesquisas, né, que é o fomento científico da universidade, que a gente aplica, né, coloca na prática o que a gente tira dos artigos científicos, de fato, e vê as coisas acontecendo, não só no papel. E aí, quando a gente saiu da graduação, eu me vi não tão assim, com tanta vontade de trabalhar com outra coisa que não fosse aquilo que eu já estava fazendo. E me senti no dever, no direito de passar, de abranger mais, né, mais idosos nessa política, nessa ideia de promover saúde através do exercício. Porque a gente, na época, já se tinha essa ideia que Pedro falou em relação à pirâmide etária que estava mudando. Mas hoje é um fato. Isso já acontece de fato. A gente olha, a gente anda na rua, a gente vê um público idoso, e esse idoso ser ativo é muito proveitoso para a sociedade em si, né? Se a gente for falar em relação a políticas públicas, o custo que se tem para cuidar de um idoso doente é muito maior do que para prevenir a doença chegar nesse idoso. E a partir dos 60 anos, eu diria que até antes disso, tá? Porque a rotina das pessoas hoje em dia faz com que doenças cheguem mais rápido, né? As pessoas estão adoecendo muito mais rápido. E hoje a gente vê as pessoas com problemas sérios em decorrência de doenças que antigamente não eram tão comuns, né? Antigamente a gente via muitos problemas por doenças infecciosas e hoje a gente vê por doenças crônicas a longo prazo, né? E todas elas têm um cunho de sedentarismo incluído. Então, o intuito foi sair um pouquinho de um nicho pequeno que era atuar na universidade e trazer toda aquela bagagem para a população normal, para a população do dia a dia. E aí com isso a gente começou a trabalhar mais com esse público e eu aconselho a todo mundo que tem, como você falou, Pedro, que tem algum idoso em casa ou alguém que está começando a entrar nessa idade, a incentivar o movimento, porque vai ajudar demais a você que cuida desse idoso e principalmente ao idoso. E na universidade, na graduação,
o conteúdo, o assunto assim que é passado, tem alguns que enfatizam essa importância de trabalhar com os idosos, é um trabalho diferenciado, tem a questão psicológica, o estímulo, quais atrativos você vai mostrar para o idoso, isso é trabalhar também ou vocês, quando se formam, tem que procurar algo a mais para chegar a esse público? Então, esse é até um ponto importante para falar, porque a grade curricular, ela até deixa um pouquinho a desejar em relação a isso, né? E a gente sente a necessidade de procurar alguma coisa quando sai da universidade, e aí desse tempo já que a gente está atuando no mercado, a gente consegue e busca ali uma coisa ou outra para tentar fazer com que essa população idosa entenda que o exercício não é algo tão distante dele, né? Porque a atividade física, o exercício físico, o treinamento de força principalmente, ele é tido como algo... Breno até falou disso... Meio hostil, né? Breno até falou disso essa semana aí nas redes sociais, meio hostil, né? Meio que realmente... daqui pra cá você não pode vir mais, daqui pra cá é coisa de jovem, é coisa de quem quer ficar bombado, de quem quer marombeiro, e daqui pra cá, e aí o idoso ele era muito voltado para algo mais simples, né? Para uma aula de hidroginástica ou para uma aula de pilates, que não são modalidades ruins, que fique bem claro, são modalidades boas, mas que não é só disso que o idoso precisa. E aí, entrar na cabeça do idoso ou de quem acompanha esse idoso, dos filhos e dos avós e dos netos, que é o detalhe da situação, né? Fazer com que ele chegue num local em que ele não estava acostumado a ir e se sinta à vontade. Esse é o ponto principal, porque o exercício por si só já vai gerar benefício. O nosso principal intuito é fazer com que ele tenha aderência ao exercício. E aí é que entra todo esse aspecto de se colocar no lugar, né? De criar um ambiente agradável para ele, né? E de fazer ele entender que aquilo ali não é algo que vai gerar danos a ele, que não vai gerar dor a ele. Eu acredito que a maior dificuldade que a gente tem em trazer essa população para dentro das academias não seja nem atingir a eles próprios, mas sim os filhos e os netos que tentam preservar achando que podem lesionar o idoso ou prejudicar de alguma forma física, porque tem um senso comum de que a academia é para pessoas novas, pessoas bombadas, pessoas que querem ter o corpo que a sociedade impõe como um padrão de beleza. Eu acho que a maior dificuldade é essa. Virar a chave de que o exercício pode fazer bem esteticamente, mas que ele principalmente faz bem à saúde, né? Que é o gatilho aí, eu acho. Primeiro é uma grande discussão, a gente tem que primeiro identificar que o idoso não é um coitadinho, ele é tratado Exatamente. como uma criança em alguns momentos, né? E ao mesmo tempo ele vai perdendo a vida própria, né? Eu tenho pais idosos, a gente sabe, e convivo com pessoas idosas no conselho. O idoso é uma pessoa normal, ele só tem algumas limitações por causa da idade, né? Isso. As valências vão diminuindo, né? Isso. E precisam. E E às vezes, ajuda, André, realmente, essa é a palavra, né? Precisa de ajuda, precisa de uma palavra amiga, precisa de exercício, precisa de viver. Um dia desse eu estava escutando um depoimento que idoso tem que estar perto de jovem. Isso. Né? Ele tem que ver, sentir a energia, conversar, se sentir presente. E nada mais do que um local como uma academia. O que falta são exemplos. Porque a gente está, agora eu tenho 30 anos, os exemplos que a gente tem mais, nossos pais, nossos tios, eles estão ficando mais idosos, eles estão fazendo o quê? Estão parados, estão em casa, estão só assistindo televisão, nas redes sociais. Então a gente que está tendo essa consciência agora vai poder mostrar para os mais novos que você pode prolongar a sua vida ativa nos exercícios. Então é uma mudança de época, de geração, das redes sociais. Então nossa geração que agora está tendo essa consciência vai ter que prolongar isso, a atividade física, fazer até os 60, 70, 80, ativo na academia, fazendo o esporte que gosta, de maneira controlada. Exatamente. Essas valências que o André citou aí são valências físicas normais e é inerente à idade que elas tenham uma queda, né? E o combate disso é feito com exercício. Não tem jeito, pessoal, não tem. A gente fica dizendo, fica batendo na tecla. Você pode chegar na farmácia e pedir remédio para o que você quiser. Mas remédio para aumentar a densidade óssea,
o remédio para aumentar o seu nível de atividade, a sua tempo de reação em relação aos acontecimentos do dia a dia, não tem. Se você não se mantiver em movimento, elas vão começar a cair com mais velocidade. Sim. Então, o nosso intuito é diminuir a velocidade em que essa queda acontece. Ninguém vai estar dizendo aqui, vai ter um idoso que não vai ter. Não tem como. Essa queda é fisiológica, ela vai acontecer. Mas a gente consegue combater e retardar ao máximo, né, essa aceleração dessa queda. Olha aí, quem está... Quer falar alguma coisa, Pedro? Que eu me cortei. Não, pode manter o raciocínio. Só mandar um abraço aqui a nossa ouvinte número 1, Conceição Moreira, está aqui no Facebook. Também tem um tal de Rafael com PH. Estou longe, mas estou acompanhando. Muito bem, Rafael. Forte abraço. Se você tiver alguma pergunta, Rafael, manda através do Facebook aqui, que os seus colegas estão aguardando para tirar qualquer dúvida. Olha aí, vamos agora ouvir o nosso nutricionista e masterchef, nutrólogo, chefe, multifunções. Pensou em alimentação, pensou em Antônio Júnior, Pronutri. Boa tarde. Boa tarde, pessoal do programa Bem Esporte. Boa tarde, ouvintes do 91.9 FM. Aqui quem fala é Antônio Júnior, nutricionista e nutrólogo. E a dica vai para o pessoal da terceira idade que está buscando praticar atividade física e tem que observar alguns detalhes que são importantíssimos, como, por exemplo, a ingestão de líquidos. Com o passar dos anos, a gente vai perdendo a sensibilidade e a sensação de sede. E você não deve consumir líquidos quando estiver com sede. Tem que consumir líquidos quanto precisar, né? A quantidade recomendada. Então, o que eu aconselho é ficar observando a urina. A urina não pode estar com cor, com cheiro. A quantidade de energia que você ingere, a quantidade de calorias que você ingere, tem que ser a mesma quantidade em água. Se eu preciso de 2.000 calorias, eu vou precisar de 2 litros de água. E tem a questão do clima aqui no Natal. Então, também é interessante pesar antes do treino e pós-treino para saber quanto que perde de peso em água. E esse valor tem que ser multiplicado por 1,5. Então, se eu perco 1 quilo, eu vou ter que ingerir 1,5 litro de água. As outras recomendações são as mesmas como para os outros públicos. Consumir frutas, verduras, legumes, descansar bem, já evitar produtos industrializados e ingerir uma dieta recomendada para a quantidade de energia gasta durante o exercício também. Tá joia? Fica a dica do Nutri. Um abraço. Muito bem, muito bem. Forte abraço, Antônio Júnior. Ele está sempre aqui presente. Pedro, tem perguntas? Tenho, sempre tem, né? Sempre tem. Como está sendo esse trabalho de vocês para mostrar esses benefícios para o pessoal da terceira idade? Como vocês estão chegando? Pelas redes sociais, pelo boca a boca, nas academias? Como é que está sendo essa captação? Bom, essa questão de trabalhar com a terceira idade, eu costumo dizer que eu, o Ivan e Ganê, a gente se completa muito no ramo profissional. Porque apesar de nós três gostar de trabalhar muito com esse público, a gente vê aquele brilho no olho quando se fala em idosos de Ivan. Eu já gosto de trabalhar com outro público e Ganê de outro. Acho que assim a gente consegue se completar. Então a pessoa mais indicada para falar sobre isso aí é o Ivan. Então, a gente não pode excluir a rede social como forma de contato, né? Como forma de disseminar a informação, mas eu acho que na rede social a gente tem que entender que esse público idoso ainda não tem tanta familiaridade assim. Então a gente precisa atacar na real, como eu falei, os netos e os filhos, né, que é uma população que tem contato, que está ali com o celular na mão o tempo todo e que, ao ver exemplos, né, isso é outro ponto que a gente faz, a gente mostra os exemplos reais, né, a gente não fica só falando que é isso, que é aquilo, a gente tem o exemplo na prática, né, de idosos que a gente já atende, já treina, e a gente mostra a evolução desse idoso, para fazer com que a pessoa que está vendo entenda, pô, meu pai estava dessa situação, meu avô está nessa situação, e pode ser que ele passe, que ele mude de quadro, que ele melhore o quadro. Então, usar a rede social, mas direcionando para filhos e netos, e principalmente o boca a boca de quem já está.
né? Eu tenho um exemplo bem prático, assim, de um público idoso que eu atendo, né, no Estúdio Good Shape, que eu achei que ia ser muito difícil ter o número de idosos que a gente tem lá num período da tarde, porque geralmente os idosos treinam pela manhã, né? É 5 horas, porque acorda mais cedo, dorme mais cedo, acorda mais cedo, e acaba indo logo treinar. E o interessante é que eles começaram a ir treinar, no horário que eu estou lá, que eu estou de meio-dia às 5, eles começaram a ir treinar com muita frequência, e eles não faltam treino. E aí é um que chama o vizinho, que chama o pessoal da igreja, que chama o do não sei. E assim eles foram, eles próprios, vendo os benefícios, que são pontuais e são muito rápidos de acontecer para eles. É subir um degrau que eles não subiam. É estender uma roupa que eles começam a fazer sem dor no ombro. Entendeu? E aí conversa com a colega tomando um café da tarde e diz: você está fazendo o que você não está mais em casa de tarde? Uma fala, a outra vai, puxa, e vai, puxa, e vai, puxa. Essa semana eu tive 3 que foram puxadas por uma, né? E para nós é o mais legal, é a indicação. Não tem nada mais valioso para nós do que a indicação. Porque quando você tem um amigo, você não joga o seu amigo por um negócio que é ruim. Você joga o seu amigo por um negócio que você sabe que vai dar certo. Show. Isso era... Pode falar, Bruno. Uma coisa interessante, Pedro, é que se você pegar em qualquer academia aqui dentro de Natal e se for no horário onde Ivan trabalha lá na Good Shape, de meio-dia às 5, o público nunca vai ser esse da terceira idade, nunca. Isso demonstra o quanto ele faz com amor, o quanto ele faz com dedicação. Eu acredito que lá, dentro de Natal, é o único local que tem a maior quantidade de idosos no período da tarde numa academia de musculação. Talvez seja mesmo. Isso que eu ia perguntar para quem, os ouvintes que estão escutando a gente, qual seria um horário ideal, se tem um horário ideal para os idosos irem treinar, se é melhor para eles pela manhã, que eles estão com mais energia, à tarde, à noite. Para vocês passarem para o público que está ouvindo, qual um horário interessante para eles? Então, Pedro, em relação a isso, em relação a tudo de exercício físico, tá? Existem, na literatura científica, existem alguns pontos assim, é melhor que se treine em tal horário, é melhor que se treine em X horário. Mas como a gente tem uma demanda tão grande de sedentarismo, a gente prefere deixar essa barreira de horário um pouquinho para trás, sabe? É muito mais importante, independente do horário, que esse idoso vá se exercitar. Eu gosto de ir pela manhã, então vai pela manhã. Eu gosto de ir depois do almoço, porque era a hora que eu dormia e eu não quero mais dormir. Vai à tarde. Eu vou à noite, porque é a hora que o meu filho chega em casa e pode me levar, então vai à noite. É muito mais fácil, é muito melhor que a gente consiga tirar as barreiras e botar pontos positivos. Então o idoso quer treinar a hora que ele quiser, ok, dá certo para ele treinar. Entendeu? É muito melhor do que a gente ficar dizendo o que seria mais produtivo fisiologicamente e deixar perder todos os outros benefícios também do exercício em relação em detrimento só do horário que ele vai treinar. Show. Muito bem, agora teremos o áudio do nosso fisioterapeuta Pedro. Não, Pedro, tô brincando, você está ao vivo aqui. Alô, boa tarde, todos os amigos e ouvintes da rádio Momento Corrente Sem Dor. Não, Pedro, a gente vai ter que ir para o primeiro bloco, mas já vai pensando na dica, né? Você pensar em prevenção, a gente está falando muito em como os idosos para eles começarem a realizar as atividades, mas também depois que eles começam, existem algumas dicas de prevenção, porque realmente as lesões acontecem e a gente tem que ficar de olho nisso, tá bom? O nosso programa volta já no segundo bloco. Lembrando a todos, o programa de hoje é a importância dos exercícios para os atletas da terceira idade. Nós voltamos já! André, tem uma pergunta massa aqui, viu? Pode Pra tu responder. Pode ir, ó. Aí tu fala, Bruno, ó, eu tava aqui ao vivo e fulano. Moisés. Participe, compartilhe com quem você ama. Sim a Vida, com Padre Nunes. Só na Rádio 91. Caiu aí, foi, mano?
Eu paguei esse plano, isso. Eu tenho Wi-Fi aqui. Wi-Fi. Eu sou muito bom. No intervalo aqui da rádio, ó, você quando ficou ouvindo a propaganda, o que é que acontece? Vou ficar... Sai do ar, mas a gente não sai não. É. Tem pergunta aí? Vamos tem te pergunta? responder, tá, Tem Moisés? pergunta, Vamos tem responder. dica? Se tiver pergunta aí para fazer sobre Aproveita. terceira idade, pode mandar aqui que eu repasso, sai na rádio. É Quem foi? 91.9. Moisés, mãe. Vai lá, programa Bem Esporte. Fazer de qualquer aqui, ó. jeito é melhor do que não fazer. O desrespeito com a individualidade biológica, todo mundo quer fazer treino funcional com grandes grupos. O que vocês Se acham? tiver pergunta, pode mandar. Lê a pergunta você mesmo. Ah, tá. Esse é o intervalo. E aí, Breno, qual é a dica do intervalo? É a Liga do Intervalo. 91.9. É isso aí. Que é comentarista da rádio. Como é que fala? Igual o intervalo do jogo. Como é que tá sendo o bate-papo aí, Ivan? Tá gostando? Não, bom demais. É bom porque a gente consegue interagir e a conversa vai fluindo. Quando o assunto é bom, a conversa vai fluindo. Então, se você tá aí no ao vivo, na live, quiser perguntar alguma coisa, tem pai, tem avô, ou você mesmo já tá aí numa idade avançada e quiser perguntar alguma coisa, manda a pergunta que a gente responde. Se a gente não souber responder, a gente vai atrás e traz a resposta depois. E se você estiver vendo a gravação depois, já acabou aqui a rádio. Não faça pergunta. Não, pá. Se quiser saber como é o trabalho dos caras, ou mandar eles falarem aqui no Instagram, onde trabalha, fala aí, Ivan e Breno. Bom, quem quiser fazer alguma pergunta, você que não viu ao vivo, mas está vendo agora, pode mandar a pergunta pelo direct @saúde e resenha ou pelo pessoal @IvãOliveiraUP, @o Breno Luiz. O Breno Luiz ou o @personal Rafael Ganem. Um desses 4 a gente responde vocês. Voltamos. Muito bem, voltando ao esporte, o programa é todo sábado aqui na Rádio 91 FM 91, a primeira FM católica de Natal, fala de saúde, de esporte, de qualidade de vida, de lazer, sempre de uma maneira descontraída. Eu brinco muito que aqui é uma bagunça séria, né? A gente brinca, conversa, todo mundo passando seu conteúdo de uma maneira descontraída para você que está nos ouvindo em casa, no rádio, na praia, na sua fazenda. Hoje a rádio chega a mais de 80 cidades, né? Tem quase o nosso estado, até na Paraíba, tem cidades que acompanham. Eu fico ouvindo o programa do Sandegi. Um abraço ao nosso homem do forró, homem também que acorda cedo, companheiro do Breno, ele que vai para o trânsito. Forte abraço, Sandegi. Mandar também um abraço aqui para as pessoas do Facebook. A Rosa Maria falou agora que a Rádio Rural. Rosa, vamos dar F5, atualizar, né? A Rádio Rural era na época da nossa AM, hoje é FM. A gente fica feliz com a sua audiência. Eu escuto todos os dias, muito bom, Rosa Maria. Esse nome da Rádio Rural ainda fica muito preso nas pessoas na cidade. Também aqui curtiram aqui a nossa live, José Arimaté, Maria Aparecida, Ana Karine Gomes, Luma Beatriz de Azevedo, Mileide Salvino, Cristiane Regina, Rafael não falou mais nada aqui, eu já curti o que ele falou. Forte abraço. Enfim, hoje o programa A Importância dos Exercícios, atletas da terceira idade. Eu sou o professor André Tavares, que estou aqui todos os sábados. Conosco, Pedro Cardoso, o homem da fisioterapia. Ele também nas horas vagas é ator, junto com o Saúde e Resenha. Eles gostam de inovar nas redes sociais, uma maneira de aprender e de conseguir passar o seu conteúdo de uma maneira mais descontraída. E é isso, temos que ficar alegres. Hoje a vida está muito travada, cheia de problemas e tal, e você precisa sorrir para ter uma vida mais feliz. Com certeza. E vamos continuar aqui o assunto, né? Os atletas da terceira idade. Eu acho importante, quando você começar a fazer... Eu tenho uma tia que é assim, ela não faz muita atividade física, quase nada. Quando começa a fazer, faz 1, 2, 3 dias no quarto, tá cheia de dor. Eu sabia que isso não era pra mim, eu vou ficar cheio de dor, sem fazer nada, eu fico melhor. Então, essas dores acontecem, é da evolução do treino. Você está
vamos dizer assim, E não acordando acontece seu corpo. apenas na terceira idade, né? Exato, exato. Aí é outra relação que tem. Defendendo. Mas tem um detalhe em relação a isso importante, Pedro. Pode falar. Antes da gente entrar nesse detalhe das dores, Pedro, eu queria pegar o gancho do bloco passado, que você perguntou como é que a gente está divulgando essa questão dos idosos. E eu lembrei que hoje, às 14 horas, vai uma matéria que a gente está com um programa na TV a cada 15 dias e a gente falou justamente sobre isso, sobre idosos. E a gente tentou mostrar de uma forma diferente, não entrar na academia e falar apenas dos benefícios. A gente trouxe 2 alunas que eu acompanho na academia, uma de 66 anos, 67 se eu não me engano, e a outra irmã dela mais nova tem 50 e uns quebradozinhos. O nome dela é Dione, 67 anos, chegou na academia com hipertensa, 17/6 a pressão, todas as taxas alteradas e com um quadro funcional muito ruim. Hoje, 6 meses depois, ela está com a pressão controlada, 12/8, e todas as taxas reguladas. E o interessante dessa matéria que vai lá hoje, às 14 horas, na Record, não sei nem se pode falar aqui. Não, pode, né? Aqui pode. Na Record. Não. Eu já falei aqui, Na mas Record. não sei se pode. Mas na Record, mas não sei se pode. Na Record local. A gente trocou uma ideia com elas e elas que relataram a experiência dela. A gente tentou fazer de uma forma para que não ficasse um profissional falando quais eram os benefícios, porque a gente acha que disso tem muito. E a gente resolveu trazer essas 2 pessoas para falar sobre qual foi a experiência delas, qual foi a dificuldade que elas enfrentaram durante esse período de treinamento. E é uma matéria bem legal, vai lá hoje, a gente gravou semana passada, se eu não me engano, não é, Ivan? A gente brinca que a gente tem atletas da vida real. E assim como as pessoas normais, todos eles têm os seus anseios, todos eles têm as suas dificuldades. E a gente tenta mostrar isso na realidade para as pessoas. A gente tá cheio de gente nas redes sociais e na televisão falando de exercício físico, mas que são pessoas que não são reais, entre aspas, né? São pessoas que vivem para aquilo ali, são pessoas que vendem marcas, são pessoas que estão ganhando dinheiro para falar de alguma coisa. A gente quer trazer a pessoa real mesmo, a pessoa que está ali, que trabalha, que tem filho, que estuda, que tem todas as dificuldades, mas que mesmo assim busca um tempinho e separa um tempo para cuidar da saúde através do exercício. E com o idoso não é diferente, a gente faz isso acontecer, a gente traz, como eu falei, traz os exemplos de quem a gente já tem para mostrar. Show, tem uma pergunta aqui na live, vamos fazer a pergunta aqui do Ita. Mas, Pedro, fala a pergunta e a gente lhe cortou, né? Você estava falando. Começou a falar da questão da prevenção e a gente cortou. Da sua tia. Aí você retoma e depois já faz a pergunta. Um abraço para o nosso internauta, né? A gente não sabe nem como é que chama. Alô, vou fazer a pergunta. É tanta coisa que é ouvinte, internauta, seguidor. Vamos lá. É a questão das dores, né? Essas dores. A pessoa não faz nada, não sente nada, só tem aquele cansaço normal, atividades de vida diária, tranquilo. Aí, não, você tem que fazer exercício, ela não quer, não, mas você tem que fazer, tá bom, vou fazer. Faz 1 dia, 2 dias, no terceiro tá toda dolorida, cheia de dor, e na cabeça dela passa, eu sabia que não era para me fazer isso, eu não tenho mais idade para fazer isso, tô cheia de dor, mas essas dores são normais do exercício. Você com um profissional adequado, sabendo estimular da maneira certa, são dores normais. Mas nada melhor do que os nossos colegas que estão aqui no programa para falar. Fala aí, Breno. É justamente isso, Pedro. É obrigação do profissional que está cuidando da sua tia, da sua mãe, de qualquer pessoa, seja jovem ou idoso. É normal sentir dor, sim, mas essas dores elas podem ser minimizadas. E é o que tem que acontecer. Tá? Desde o início do treinamento, uma pessoa sedentária ela não pode treinar máximo, ela não pode. Ela tem que ir gradativamente, vai sentir incômodo, vai. Mas um incômodo leve é totalmente diferente do que dores muito fortes para afastar as pessoas do exercício. Acho que a maioria das vezes, quando a pessoa se afasta do exercício, são por causa dessas experiências ruins. Exatamente. Com certeza. E assim, a gente tem estratégias, né? Com um simples exercício, a gente tem estratégias para fazer com que, nesse período de adaptação que é o início, essa adaptação fisiológica, né, neuromuscular, a gente faz com que ela aconteça gerando dor ou não. Então a gente tem estratégia suficiente para fazer
um idoso se adaptar ao exercício, gerar uma mensagem cerebral para que o corpo dele entenda, ó, agora você vai me usar de outra forma. Você não vai ficar só sentada na cadeira assistindo a novela da tarde, a sessão da tarde. Você vai me movimentar. E aí isso precisa ser dosado, isso precisa ser... E um detalhe importante é o volume do treino. O que gera dor tardia, né? O que já tem na literatura em relação à dor tardia, é muito mais ligado ao volume do treino, a quantidade de exercícios e séries que esse indivíduo faz, do que a intensidade. Então é muito melhor se eu tenho uma pessoa que o idoso, na verdade, ele já é mais sensível à dor, né? Por si só ele já é mais sensível, ele já está ali no local em que ele não queria ir, ele já está ali sabendo que na cabeça dele já está assim, meu irmão, isso aqui não é para mim, daqui a pouco vai começar a doer, eu vou ficar em casa sem andar, porque quando ele chega pensando assim. Então a gente precisa ter um cuidado nessa recepção. E a primeira coisa que eu falo quando chega o idoso, olha, é o seguinte, a gente não vai fazer muita coisa, você não vai sair daqui cansado e amanhã você não vai sentir dor. Se eu falo isso para ele e eu entrego isso a ele, ele volta no outro dia sorrindo e vai dizer, porra, esse cara me fez me exercitar sem que eu sentisse dor. Então, assim, é um cuidado todo especial, uma abordagem diferente uma que precisa ter. Tão importante quanto o treino para o idoso, é importante esse feedback, essa conversa que a gente tem com ele, para dizer o que vai acontecer com ele no pós-treino e durante o treino, para ele já se preparar, não ser pego de surpresa como a sua tia no terceiro dia não conseguia pentear o cabelo, por exemplo. Então é uma outra abordagem, é um outro... como é que a gente se diz? Como chegar nele, como falar, dizer tudo que vai acontecer certinho, dizer quais os objetivos, tanto tempo a gente vai conseguir isso, você vai ficar assim, vai conseguir botar sua roupa, vai subir uma escada, vai visitar suas colegas. E outra Fala coisa, Pedro, tudo idoso, ele não tem pressa das coisas acontecerem. Então, se você tiver esse cuidado de explicar e pouco a pouco você ir provando a ele que essas coisas acontecem. Outra coisa que eu pergunto muito quando chega um idoso é: qual é a maior dificuldade que você tem no seu dia a dia? É subir a escada da minha casa, porque o quarto é em cima, a sala é embaixo, e às vezes eu preciso subir, eu já chego lá cansado. É estender a roupa. Eu vou lavar a louça e eu fico com dor nas costas. Então, pegar o que nele, né? O que nele é difícil de ser feito no dia a dia e nesse ponto, beleza, então a gente vai fazer isso aqui para que você, quando precisar lavar a sua louça, ou carregar alguma coisa, ou brincar com seu neto no chão, você não sinta dor. E aí ele começa a ligar as coisas. Eu estou fazendo isso aqui por causa disso, eu tenho uma razão por estar aqui. Não é simplesmente porque o médico falou que as taxas vão diminuir, a pressão vai cair, né? Quem tem diabetes, a glicemia vai começar a regular, mas ele não vê isso. Né? Ele só vê quando ele vai fazer o exame. E para ele não é palpável. Ele quer ver os né? benefícios. Ele quer ver os benefícios práticos. Isso. Então, se eu começar a mostrar para ele, você vai conseguir fazer se você fizer isso, isso e isso. Ele vai começar a entender que não é por um motivo aleatório que ele está ali no exercício. E tem um jargão antigo, um ditado, que muita gente fala que ou morre de dor de barriga ou de queda. Então, esse treinamento para evitar quedas... Esse é um ponto que eu anotei aqui para falar também. É fundamental, porque muita gente tem medo de cair, vai andar numa calçada que é mais... desliza mais, não tem tanta aderência. Então, às vezes fica até com medo de sair de casa, porque a calçada tem muito buraco, é um sobe e desce. Não vou não, que eu tenho medo de cair. Então, o medo de cair vai começar a limitar a vida social da pessoa, vai começar a diminuir as funcionalidades delas, de equilíbrio, de força. Então você vê que o exercício vai ajudar nisso tudo. A vida dela, não só os benefícios fisiológicos, mas o psicológico, a comunicação com os vizinhos, sair para ir para a feira, visitar uma tia, pegar um táxi. Então, essa é a realidade, a verdadeira importância do exercício nessa dar idade. funcionalidade e autonomia ao idoso. Isso. É isso. Olha aí. Tem pergunta, né? Tem a pergunta já foi feita a perguntinha, a do Breno. A Tem uma aqui Milka também. Costa está aqui
falando com a gente no Facebook. A minha esposa, a doutora Renata, também falou que está lavando a louça e está com dor nas costas. Ela ainda não chegou na terceira idade, mas mandou aqui. Musculação, doutora Renata. Vamos lá. É isso aí, doutora Vamos Renata. começar. Vamos começar, tá? Gostou, né, Hector? Um abraço ao casal Maxwell e Marcele. Também o casal Sebastião e Raíssa sempre nos ouvindo. Fabinho e Diene. Um abraço à paróquia de São Camilo de Leles e também do Sagrado Coração de Jesus. O grupo da Pastoral da Sobriedade está nos ouvindo. Um forte abraço, sempre prestigiando o Bem Esporte. Breno, fala aí pra gente, na sua experiência, quais são as atividades hoje que os idosos mais procuram na academia, né? A dança é a primeira, não tem para onde correr. Os idosos ainda gostam de dançar, gostam dessa parte da socialização das aulas coletivas. E realmente é o que eles mais procuram quando não vem por indicação médica. Quando vem por indicação médica é a musculação. É muito bom saber disso porque, como o Ivan falou, né, as pessoas indicam sempre, antigamente era só a questão da hidroginástica, a questão da caminhada, não que essa atividade não esteja dentro de uma lista de atividades, né, mas quando eles conseguem passar a barreira, entrar na academia, né, que eu lembro, ou foi no dia do Sal de Resenha, ou algum momento o Pi falando, como o idoso é receoso de até entrar na academia, né? Passar do portão, né, para receber informação. Ivan estava falando muito bem aqui do trato, o que o idoso quer é atenção. Independente da atividade física ou não, é um bom dia, uma boa tarde, é atenção. Depois que a gente começa no conselho a entrar nesse novo mundo que está acontecendo comigo. Eu tenho meus pais idosos. Seu Silva, ontem eu tirei ele de casa, eu levei ele para almoçar com um amigo de infância. Na mesa tinha 170 anos, um com 87 e outro com 85. Você aprendendo. Seu Antônio Elisa, e eles conversando. Eu cheguei em casa e Renata disse, como é que foi? Eu disse, olha, imagine quando você encontra uma amiga sua, que quando vocês tinham 10 anos, você começa a perguntar, como é que tá fulano? Pronto, papai e seu Antônio conversando lá de São Bento do Norte. Aí fulano, não, morreu. Fulano, tá. Tá bem. Mas e o sorriso lá? Era engraçado esse bate-papo e você sabe que faça isso, você tem condição de tirar o seu pai, sua mãe, uma pessoa idosa de casa. É importante, porque ficar naquele mundo fechado. Outro ponto que vocês estavam falando, cuidado com o que você coloca para os adultos. Não é um obstáculo para um adolescente, mas para um idoso, uma simples sandália, né? Uma caneta que ele pode pisar e escorregar, se torna um obstáculo grandioso, exatamente. Que a gente às vezes acha que é um detalhe e que, né, a gente sabe que não é. É um assunto importante aí, Ivan disse que anotou ali em pauta. Fala aí um pouquinho, Ivan, sobre como prevenir esse medo das quedas. A gente tem alguns pontos em relação à queda, né? Primeiro que o número de quedas ele aumenta exponencialmente em idosos. E em decorrência da falta de exercício, principalmente, né? Outro ponto importante é que a gente acha, né, a gente tende a ligar ao fato que as fraturas ou as torções, elas acontecem em decorrência da queda. E é interessante, é alarmante, mas é muito importante que todo mundo saiba que em alguns casos a queda acontece depois da fratura, tá? A densidade óssea, a massa óssea do idoso está tão frágil que chega a quebrar num simples ato de andar, por exemplo. A famosa osteoporose, né? A famosa osteoporose. Quando a osteoporose está no nível avançado, o idoso cai porque quebra. Ele não cai para depois quebrar. Entendeu? Então é assim, ó. Só um exemplo prático. Já vi casos, tá? Não vou citar nomes porque não foram liberados, mas eu já presenciei o caso de um falecimento de uma idosa que estava no sofá de casa, a neta estava brincando no chão, ela foi levantar para pegar o brinquedo para a neta, estava todo mundo em casa, ela levantou e caiu. Na queda, ela bateu a cabeça.
na causa de morte está um traumatismo craniano. Mas eu conversei com os familiares na época e eu disse que era importante que o médico legista ou alguém tivesse o cuidado de colocar isso, né? Porque entra como dado, e aí entra como dado científico para uma pesquisa para mostrar que as quedas podem acontecer e podem gerar um caso de morte como foi. Então assim, é preocupante, é alarmante, mas a gente precisa bater nessa tecla. As quedas podem acontecer? Podem. Elas podem acontecer porque ele desequilibrou e caiu. Elas podem acontecer porque ele tropeçou, porque topou, alguma coisa? Pode, né? Mas existem casos em que o idoso quebra antes de cair. E aí esse é um caso muito sério. Porque aí o osso já está dilacerado. Já não aguenta suportar o peso dele em pé, né? E aí, quando a gente acontece uma queda dessa, seja antes ou depois, uma fratura antes ou depois da queda, a gente entra no quadro de isolamento. Porque se o idoso ele já não anda muito, ele já não se diverte muito, ele já não tem uma vida social ativa, estando, entre aspas, saudável, né, andando para lá e para cá, quando fratura, ele se isola mais ainda. Então você tem um quadro em que ele já não era tão ativo socialmente, que ele tem uma queda no banheiro de casa, ou na calçada, ou em algum local, saindo do carro, e ele começa a se isolar mais ainda. Qual é a preocupação desse isolamento? É a ocorrência da depressão. E aí você tem um monte de coisa envolvida. Você tem um idoso que está acamado, você tem uma família que é socialmente ativa, que tem seus trabalhos, tem tudo para fazer, e o idoso vai ficando cada vez mais isolado, tanto da família quanto da sociedade, não sai mais de casa porque depende de alguém para sair, e aí ele entra num quadro de depressão. Muito Então, bem. É um ciclo vicioso, né, mas que pode ser evitado. Exatamente. Basta que você procure bons profissionais, procure a literatura, procure se envolver e buscar ajuda. Se você não consegue, não é menosprezo nenhum você pedir ajuda a alguém. Vamos agora ao nosso momento das corridas. Grande Ricardo, ele fez uma cirurgia, está se recuperando, mas mandou o áudio para a gente. Vamos dar um tempinho nos idosos e falando um pouco sobre Natal Corridas. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, amigos do Programa Bem Eu Esporte. conheci, eu ajudei uma senhora que lá no hospital, aí eu ajudei uma senhora porque ela estava com o fêmur quebrado. Geralmente é de ferro. E é uma fratura cirúrgica, né? É uma fratura cirúrgica. E ela estava com uma fratura no fêmur. Só que ela de idade, o médico estava assim, não, como foi isso? Ele disse, não, ela foi abrir a geladeira e caiu. Aí quando caiu, sentiu a dor. Aí o médico disse, olha, na idade dela, os exames que eu estou vendo, quebrou o fêmur e ela caiu. Mais tarde aqui em Natal, Mas é isso mesmo. É o contrário do que as pessoas, não, ela caiu, não caiu por quê, né? Porque esse colo do fêmur tá aqui encaixe, né? Tem a cabeça, aí tem esse colo que liga no ossão da perna. Aí quebra nessa junta aqui. E quebra, às vezes não Aí, consegue já nem a cirurgia. aí eu bicho. socorri aqui na Felipe Camarão, um senhor, ele estava com rotação de perna, rotação do calcanhar. Ou seja, agora ele vinha andando, ele tropeçou e caiu. Realmente ele tropeçou e caiu. Quando ele caiu, ele sentiu. A perna dele estava totalmente rotacionada, ou seja, o fêmur ali foi pro saco. E com muita dor, foi confusão para ele colocar ele nessa mesa. Ei, a gente vai ter mais quantos minutos? Tchau pra você, André. Não, pô, vamos dar uma pincelada no medida justa. Deixa eu falar só rapidinho uns dados aqui que eu peguei. Não, pode falar. Não, Nunca é rápido, André. Nunca é rápido. não, Pô, eu já não gosto de falar, e quando falar de idoso aí... Não, porque a gente faz um programa. Quando é que vai finalizar a medida? Daqui a um mês e 10 dias. Dia 2 de outubro. Fechar geral. A gente faz um especial. Muito bem, Ricardo. Forte abraço. As corridas aí, você sempre informado com as corridas do final de semana. O blog Natal Corridas, Ricardo e Marco Mandu, sempre mandando informações para os nossos ouvintes. E isso é muito bom. Corridas, natalcorridas.com.br. Breno e Ivan, nosso programa já está chegando ao fim. Hoje realmente passa muito rápido. Essa semana conversamos com o nosso grande mestre Padre Nunes, em busca da ampliação do programa. Quem sabe aí, quando completar um ano, agora em setembro, vamos completar um ano de Bem Esporte aos sábados, a gente conquista aí mais 30 minutos
para que a gente possa ampliar o conteúdo e conseguir conquistar mais adeptos, mais pessoas. E a gente conta com o apoio dos ouvintes, né? Isso. Ficar nas É, redes sociais, seguir as redes. divulgar, tira um print no Instagram, Facebook, que quanto mais for divulgado, mais assuntos vão ser abordados e boas práticas vão ser disseminadas. Exatamente, Pedro. O grande Ivan tem números aí, passa para a gente. Bom, tem um número também alarmante aqui, mas que precisa ser levantado. No Brasil, existem mais de 1 milhão de casos com Alzheimer, né? E o Alzheimer é uma doença que acomete principalmente a terceira idade, mas que ela pode acontecer também em mais jovens. É muito raro, mas acontece. Mas o nosso foco é mostrar que o exercício físico ele pode combater todos os danos causados pelo Alzheimer. Não vai curar, o Alzheimer não tem cura, mas a gente consegue retardar. E se você tem alguém em casa, pessoal, que está com indícios de Alzheimer, não precisa esperar ele se agravar demais para procurar ajuda, porque pode começar a entrar num estágio que seja muito difícil reverter ou desacelerar. Tá? O Alzheimer ele leva o idoso a esquecer de coisas básicas, certo? E causa transtorno à família toda, porque se você não entender o que é aquilo, é o simples fato do seu idoso, por exemplo, vou dar exemplos práticos que pode estar acontecendo com você em casa, pegar a chave de casa e não saber mais onde colocou, e ficar todo mundo trancado em casa, né? Começar a dizer que existem pessoas dentro de casa que estão pegando as coisas deles. É fato, isso vai acontecer. Tá? Pessoas próximas, a esposa, alguém foi ela que pegou, não quer me devolver. Não foi, ele está guardado, foi ele mesmo que guardou, mas ele não lembra mais. Tá? Então, se você começou a notar que o seu pai, o seu avô, está esquecendo de coisas imediatas, coisas a curto prazo, e começa a lembrar muito de coisas antigas, ou trocar o nome dos filhos, né? Isso é difícil a gente palpar, porque o estresse pode causar isso. Só sabe quem está lá na hora, né? O estresse pode causar isso. Mas quando a gente tem um idoso e o idoso começa a apresentar esses sintomas, vale a pena ficar alerta. Então, eu anotei esse quadro aqui, porque eu anotei esse dado porque é muito alarmante. 1 milhão de casos de Alzheimer no Brasil. Não é brincadeira, pessoal. Isso mesmo. Quem está conosco aqui, não posso deixar de falar, Branca Vieira, Célia, Conceição Costa, boa tarde, Irene Moraes, muito bom dividir a audiência com vocês. Breno, finaliza aí, fala um pouquinho da medida justa e dá uma pincelada. Eu sei que você é rápido, não pode deixar de falar no Medida Justa, esse programa que desenvolve atividades físicas da Justiça, e o Saúde Resenha está participando esse ano. No mês de junho, a gente foi convidado a participar do programa Medida Justa, que tem duração de 3 meses, que tem a ideia de melhorar a qualidade de vida das pessoas e fazer com que elas entendam que a prática do exercício físico, de uma boa alimentação, é importante. A gente tem um prazo de 3 meses para tentar mudar a vida dessas pessoas, para que quando acabar os 3 meses elas continuem na atividade física, numa alimentação melhor. A ideia do projeto é basicamente isso. Eu queria também, André, deixar só um recado para os professores de educação física que estão nos escutando, né? Porque a gente falou tanto de idosos, falou tanto para essa população, que quando chegar um idoso na academia, é muito importante a recepção deles para que esses idosos continuem na academia. Não custa nada receber eles com um sorriso no rosto, dar um abraço, chamar pelo nome e dar um pouquinho mais de atenção, porque essa população é que realmente precisa estar ali dentro da academia. E outra coisa, não é vergonha para ninguém, se você não se sente hábito suficiente para fazer isso, né, procure ajuda, né, vá buscar algum conhecimento para que esse idoso entenda. A nossa missão é gerar benefício à saúde da pessoa. Se você não está apto para fazer aquele grupo específico, não tem problema. Alguém vai estar apto para fazer isso. É verdade, atenção, carinho com qualquer ser humano é importante para o nosso dia a dia. Grande Pedro. Vamos lá, chegando
derradeiras. Finalmente, Henrique, senão Finalmente. hoje eu vou apanhar. Certo. Não, o bate-papo hoje foi interessante, é muito importante falar sobre Esse assunto aí rende ficar aqui até... Dá para juntar mais uns 3 programas para falar só sobre os benefícios do exercício na cidade. Mas, obrigado a você que estava aí. Para quem não me conhece ainda, eu sou Pedro Cardoso, fisioterapeuta esportivo. Se você quiser me acompanhar nas redes sociais para saber mais informações sobre prevenção, anota aí, grava aí no celular, bota o áudio perto do rádio e grava @PedroFisioCardoso. Lá você pode entrar em contato comigo para saber várias informações. Todo sábado eu estou aqui participando, mandando áudios e às vezes ao vivo aqui com meu amigo André Tavares. Ele é o cara que controla o Bem Esporte. Muito bem, o Pedro já faz parte do time. Ivan e Breno, mais uma vez, obrigado a presença de vocês. Sempre é legal ouvir jovens aqui preocupados com a causa dos idosos. Não deixe de passar as redes sociais aqui. Sim. Só bater na tecla de novo, André. Façam os seus idosos fazerem força, certo? Idoso precisa fazer força o tempo inteiro, pessoal. Vou falar de novo, idoso precisa fazer força. Bom, quem quiser acompanhar mais sobre o trabalho do Saúde Resenha, sobre o trabalho que a gente faz com os idosos, sobre o Medida Justa, né? A gente tem algumas frentes aí atuando. Então, o Instagram, @Saúde e Resenha, certo? Tem tudo lá. O pessoal, @Ivan Oliveira UP, @o Breno Luiz, @personal Rafael Ganem. Fala também do Viva Saúde, né? E daqui a pouco, a gente vai sair daqui agora, mas às 2 da tarde, às 14 horas, a gente vai estar... Esqueça na TV Tropical. Exatamente. A gente dentro do programa cotidiano. Exatamente. Esse pessoal, vamos Tá contratar. ligado, Ainda não rapaz. trazem nem a camisa do Saúde Resenha. Culpa do Ganei. Ganei aí, né? Ganei. A cobrada, ganei. Não, pode deixar, eu vou cobrar. Mas isso é desculpa para você chamar de novo para eles não falar. Não, mas já, vamos deixar aqui já ao vivo, registrado, que quando terminar o Medida Justa, né? Vamos encher aqui o estúdio de pessoas para falar um pouquinho. É legal trazer essas pessoas. Forte abraço ao grande Augusto César lá no Canadá, o 08. 08, saudade aí, você está aí numa nova vida, muita fé e sucesso. Rosa Maria também, Tatiana Maria entrou, Francisca Francilene, todos aqui no Facebook. Breno, fale alguma coisa também para finalizar isso. Já falou suas redes sociais, falou tudo? Falei tudo. Só 2 horas, 14 horas, na Tropical. Programa cotidiano, dentro do isso. quadro Viva Saúde. Saúde Resenha vai estar falando um pouquinho lá sobre idosos. Isso mesmo, não deixem de seguir as redes sociais que acabaram de ser divulgadas, é importante, compartilhe, critique também se você está precisando de alguma informação, a gente precisa desse feedback das pessoas para que a gente cresça e busque conhecimento. Forte abraço a todos, foi um final de semana de muita fé, muita esperança e caridade. No domingo, não deixe de ir à missa amanhã, temos a missa na nossa catedral, então na sua paróquia, né? Missa ao vivo também na nossa 91, não deixe de ouvir a 91, compartilhar, ampliar esse leque, essas pessoas que gostam de ouvir a FM Católica. O Bem Esporte vai chegando ao fim, no próximo sábado estaremos aqui, eu, o Pedro Antônio Júnior, o Fábio Romualdo e companhia, falando de esporte, saúde e qualidade de vida. Forte abraço a todos. Valeu! Valeu, terminamos.